Bom dia, irmãos. Nesta manhã de quarta-feira, já começo avisando aos irmãos que teremos ao vivo hoje o culto online da quarta-feira. Estarei aqui dando alguns avisos, repetindo os pedidos de oração e trazendo a mensagem da palavra de Deus. Peço que os irmãos fiquem durante o dia enviando seus pedidos de oração para o irmão Erivan Santos, para o grupo da igreja, e à noite estaremos repetindo e todos em casa, juntos, estaremos orando por estes pedidos. Mas no devocional desta manhã eu quero desejar a todos antes a graça e a paz do Senhor, e teremos este pequeno devocional com o tema Quando negligenciamos as bênçãos do Senhor. Poderia ser também quando não valorizamos as bênçãos do Senhor. A grande maioria das referências que eu vou ler está em 2 Samuel, um livro maravilhoso que conta o início do reinado do rei Davi, o final ali no capítulo, em 1 Samuel, do reinado de Saul, o triste fim de Saul, né? Então eu quero convidar você a abrir no primeiro capítulo de 2 Samuel e começar dizendo que você e eu, nós muitas vezes confundimos alegria com beleza ou tristeza com algo feio. Você já notou que às vezes mesmo um episódio triste ele pode ser belo e um episódio alegre pode não ter nada de beleza? Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o carnaval para mim é uma festa alegre, onde o povo se solta, onde o povo dança e pula, mas para mim ali não tem nada de beleza. Para outros já tem. Tem uma poesia que pode ser triste, mas é uma poesia bela, enquanto pode haver uma poesia muito alegre, mas não é uma poesia cheia de beleza. Podemos citar como exemplo disso também as poesias Triste Partida, que o grande poeta Patativa do Assaré compôs e Luiz Gonzaga cantou. É uma poesia triste, conta a seca e a saída do nordestino da sua terra, do seu torrão amado, mas é uma poesia muito bela, apesar de triste. Asa Branca, também composta por Humberto Teixeira e gravada por Luiz Gonzaga, é uma música muito bonita, uma poesia muito bonita, mas é triste pela história. Um quadro pode ser muito bonito e não ser alegre. Pode ser uma paisagem triste, mas ser um quadro bonito, ao contrário. Eu quero convidar você a examinar aqui uma poesia composta pelo rei Davi, que é uma poesia triste. É triste a poesia, mas ela traz muitas belezas nesta poesia. Se encontra no final do capítulo 1 de 2 Samuel. Veja, eu vou ler o verso 23 do primeiro capítulo de 2 Samuel, o verso 25 e o verso 27. Saul e Jonatas, amados e excelentes, na vida e na morte não se separaram, mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha. Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacera-me o coração. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Veja, uma poesia triste. Davi, inclusive, o tema em muitas versões da Bíblia é poesia fúnebre de Davi. Mas é uma poesia belíssima, triste, mas belíssima. Ele narra como foi forte Saul,
como Jonatas, o filho, tinha um amor tão grande pelo pai, que mesmo naquelas horas que o pai estava agindo errado, Jonatas estava ali ao seu lado, guerreando, batalhando, nunca se separou do pai, até na morte, no mesmo dia, naquela batalha, eles morreram juntos. E aí Davi encerra essa poesia de forma belíssima, dizendo: caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas suas armas de luta não têm mais importância. Não há mais importância às armas. Acabou-se para aqueles dois, para Saul, que começou tão bem, que recebeu tantas bênçãos de Deus. Agora, por que isso aconteceu? Porque Saul negligenciou as bênçãos de Deus. Saul reconheceu no início, com muita humildade, que não merecia ser rei, que pertencia à menor tribo de Israel, a menor família daquela tribo, a família mais pobre. Mas Deus o colocou como rei. Deus lhe deu uma grande missão, Deus lhe deu um grande privilégio de servi-lo. Mas, negligenciando as bênçãos e as ordens de Deus, ele jogou isso tudo por terra. Nós podemos muitas vezes nos afastando de Deus, negligenciando as bênçãos de Deus, jogar também por terra aquilo que Deus tem nos dado. Ao contrário, Davi foi se engrandecendo. Por quê? Porque Deus era com ele. No capítulo 5 de 2 Samuel, verso 10 diz: e Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Este é o segredo, meus irmãos, de prosperarmos em nossa vida. E não estou falando aqui de prosperidade financeira, que isso pode sim, Deus nos dá. Estou falando de nossa vida ser abençoada, a nossa família, a nossa igreja, em agradecermos as bênçãos de Deus diárias em nossa vida. Você tem agradecido a Deus? Agradecer significa obedecer a Ele, estar sujeito às suas ordens, amar a este Deus Todo-Poderoso. Davi era um homem que amava ao Senhor Deus, por isso ele ia se engrandecendo. Davi quis construir uma casa para o Senhor, mas Deus diz a Davi o seguinte, que ele é quem estava fazendo bem a Davi. Veja o que Deus responde para Davi: eis que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei da pastagem onde pastoreava ovelhas para ser chefe do meu povo em Israel. Ou seja, Deus lembra a Davi: olha, Davi, você estava lá insignificante, pastoreando ovelhas detrás do rebanho, e fui eu que te tirei de lá. É Deus que nos dá as bênçãos. Vamos lembrar que estávamos no mundo perdido e foi Deus que nos tirou de lá. E Davi então reconhece essas bênçãos de Deus. Verso 18 do capítulo 7. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós desde o passado até o dia de hoje? Aqui está a diferença, meus irmãos. Eu gosto muito de Saul, da sua história. Saul guerreou muito, Saul fez muitas conquistas para Israel. Davi mesmo reconhece isso. Davi reconhece isso na vida de Saul, quando ele faz a poesia. Ele diz isso, que ele vestiu de escarlata a jovem de Israel, que ele trouxe riqueza para Israel, mas foi se afastando do Senhor, foi esquecendo as bênçãos. Ao contrário, Davi era um homem que lembrava
que tudo que ele tinha vinha do Senhor, que ele não merecia, que a sua família não merecia. Então eu vou convidar você, nesta poesia triste, a tirar lições. E quais são as lições? Não devemos nos afastar do Senhor. Devemos reconhecer as bênçãos dele. Estamos passando por momentos tristes, difíceis, mais para uns do que para outros, como já expliquei outras vezes. Alguns são mais solitários, não têm a família tão próxima, outros estão enfrentando junto à família. Mas vamos tirar lições. Não podemos deixar passar esses episódios tristes na nossa vida sem tirar lições. Dias tristes também podem gerar momentos alegres com o Senhor, na leitura da sua palavra, na oração, na meditação. Vamos tirar lições. Quando passarem esses dias, valorizemos mais o culto congregacional. Não vamos perder a escola bíblica dominical, o culto a Deus, para fazer um almoço. Faça isso outro dia. Não vamos perder o culto congregacional, não vamos chegar atrasados. Já pensou se nós fôssemos impedidos de ir ao culto congregacional para sempre? Estamos em quase um mês e já sentimos terrivelmente isso. Valorizemos mais o culto congregacional, a comunhão na igreja. Café da manhã, muitos ficam dormindo em casa e não vão ao café da manhã na igreja. Não, eu tomo café em casa, não é o café, não é o café em si, mas o meu irmão que senta ao meu lado naquele domingo de manhã e eu posso conversar olhando no seu olho. Nada substitui isso. O almoço, eu vejo muitos irmãos saindo da igreja de fininho nos domingos que tem o juntar de panela, o almoço. Não, vou em casa, eu tenho isso a fazer. Não valoriza a comunhão com o irmão. Talvez esses dias nos sirva para aprender isso, dias tristes, tirar ricas lições, como desta poesia triste de Davi, sobre a vida de um grande guerreiro, de um grande rei Saul. Nós podemos tirar muitas lições. Reuniões das sociedades, principalmente a masculina, poucos irmãos vão, preferem ficar em casa numa sexta-feira fazendo eu não sei o que proveito quando terminar uma sexta-feira, ou na próxima sexta, agora que você não vai poder sair de casa, se pergunte que vantagem eu tive com isso. Não seria melhor estar reunido na igreja? No próximo domingo, café da Páscoa, pergunte, não seria mais alegre, não seria para mim mais vantajoso estar com meus irmãos nesse café da Páscoa? 20 anos na Igreja Batista da Paz, é a primeira vez que nós não celebraremos juntos em comunhão o café da Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso e tire lições para quando esses dias tristes, esse episódio triste passar. Os cultos de orações, por que você não vai muitas vezes ao culto de oração? O que você ganha na quarta-feira ficando em casa? E o que eu ganho da igreja? A comunhão com o irmão, ouvir a oração de teu irmão, que muitas vezes é um desabafo. Ele está dizendo o que está sentindo. E você em casa, ou passeando no shopping, ou sei lá onde, tire lições disso. As visitas aos irmãos, que nós não podemos fazer, nem querendo, evitamos com medo de levar alguma coisa, ou de depois pensarem que levamos algum contágio, mas sentimos hoje que não podemos estar visitando. Tire lições disso. Então, de momentos tristes, podemos tirar lições alegres para quando sairmos deles aplicarmos a nossa vida, como desta poesia triste, mas que eu acho belíssima, de Davi. Eu posso tirar muitas lições. Não vamos negligenciar todas estas obras, essas bênçãos, aliás, que Deus está nos dando, meus irmãos. Hoje elas fazem falta. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado,
Abençoa a nossa vida e nos ajuda a, desse episódio triste em que estamos passando, tirar lições ricas e alegres para nossas vidas, para aplicar nossas vidas, Senhor. Abençoa teus servos e nos ajuda a atravessar esses momentos confiando no Senhor, debaixo da tua proteção e das tuas bênçãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.